Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao programa de TV do SIMP. Programa este sob a responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas. Nesta noite de 31 de maio de 2019. O programa de TV do SIMP vai ao ar todas as sextas-feiras ao vivo aqui pela TVC, através dos canais 2 da Blue e 14 da NET. Na apresentação do programa do SIMP, eu, Thiago Botelho, vice-presidente da entidade, estarei junto com vocês até às 20 horas. Este programa, que hoje aqui está passando para você ao vivo, nesta noite de 31 de maio de 2019, último dia do mês de maio, com grata satisfação, o SIMP vem aqui bem informar os municipários, o seu público-alvo são os servidores públicos da Prefeitura de Pelotas. Mas o nosso programa também tem grande importância para a comunidade pelotense, porque esta recebe, de forma direta ou indireta, a prestação dos serviços públicos municipais. Então, toda a informação que nós trazemos aqui, elas sempre servem para os nossos telespectadores, porque tratam de serviços públicos, tratam de direitos, deveres, nós contextualizamos aqui legislações, direitos dos trabalhadores em geral, falamos sempre um pouco de tudo, de previdência, saúde, educação e tantos outros serviços. Então, o programa de TV do SIMP ele tem esse caráter, ele ao mesmo tempo que ele é informativo, ele também presta um serviço para a comunidade pelotense, porque muitos dos assuntos que aqui são debatidos são de trabalhadores e trabalhadoras em âmbito nacional, não somente aqueles que sejam servidores públicos, Então, o nosso programa tem esse caráter. Então, o SIMP agradece desde já a audiência de você que está nos assistindo nesse momento. O nosso programa de TV, que é ao vivo todas as sextas-feiras, alguma vez ou outra que ocorra uma indisponibilidade de estarmos aqui nos estúdios da TVC ao vivo, é porque com certeza estamos em alguma outra atividade que nos impeça de aqui estarmos e, obviamente, no nosso horário aqui, que é às sextas-feiras das 19 às 20, excepcionalmente nós deixamos uma gravação, um programa nosso que tenha sido exibido aqui na TV e geralmente é o último, o mais atual. Isso em caso de impossibilidade de fazê-lo ao vivo, mas a tradição do nosso programa, nestes mais de 11 anos que o SIMP dispõe desse espaço, são poucas vezes que os programas foram reprisados. Na sua ampla e grande maioria, ocorreram de forma ao vivo. E, além deste programa, obviamente, nós contamos com um número bem expressivo de mídias para colocar à disposição, principalmente dos municipários, dos servidores públicos, as atividades que o SIMP semanalmente, diariamente pratica e, para bem informá-los, se utiliza destas ferramentas. Estas também nos servem para minimizar ou diminuir a distância entre categoria e sindicato que a representa, pois em Pelotas nós temos mais de 300 locais distintos, setores, secretarias, escolas, unidades básicas de saúde e tantos outros prédios, casas, abrigos, enfim, tudo aquilo que pertence à Prefeitura de Pelotas passa de 300 locais distintos e muitas vezes não é possível a direção do SIMP se fazer presente nestes locais de trabalhos de uma forma mais frequente, enfim. Então essas mídias servem para manter informados os trabalhadores. Então, começamos pelo nosso site. Você que ainda não visitou a página do SIMP, vá lá, www.simpelotas.com.br. O nosso site, quando você o acessa, no canto superior esquerdo da tela do nosso site, tem de forma miniaturizada um vídeo
Aquele vídeo é do último programa de TV que foi exibido aqui na TVC. Então, você pode revê-lo, quem não viu ou assistirá pela primeira vez, então isso já está na nossa página logo que você a acessa, no canto superior esquerdo. Existem lá na parte superior algumas abas que são de informações como o endereço da entidade, o estatuto, os dias e horários de funcionamento aos associados, então serviços como atendimento com os nossos advogados, com a nossa médica clínica geral, com a nossa dentista, ali na aba serviços, aí depois de serviços, atendimentos no SIMP, aí tem ali os horários destes serviços. Também você encontra ali a nossa lista completa dos parceiros comerciais, que são estabelecimentos comerciais que têm convênio conosco para facilitar, por parte do associado, a aquisição de produtos ou serviços. Então, por exemplo, temos parceiros conveniados como postos de combustíveis, lojas de roupas, calçados, de imóveis, farmácias, livrarias, enfim, há vários estabelecimentos comerciais de ramos distintos e estes, além de ofertarem preços especiais para os nossos associados, é possível parcelar o valor, em algumas vezes sem juros, inclusive, pela modalidade desconto em folha, consignado diretamente no contra-cheque. Então, isto, claro, é somente para quem é sócio do SIMP. Também disponibilizamos de planos de saúde, como temos da Green Life, do Saúde Maior, da Unimed. Então, temos planos de saúde disponíveis também com preços bem mais baixos de alguém que não é sócio do SIMP e vai contratar diretamente lá naquele prestador de serviço. Então, é bastante valioso para nós aquele servidor que deseja se associar ao sindicato, porque ele fomenta, ele fortalece e dá toda a logística necessária para o sindicato poder existir, funcionar, defender os direitos dos municipários, ofertar serviços e também atividades de confraternização e lazer, muitas delas sem qualquer tipo de custo para o nosso associado. Então, tudo isso está lá na nossa página www.simpelotas.com.br, matérias e informações também no corpo central do site. Na sequência, temos o nosso e-mail. Se você deseja enviar para nós uma mensagem, anexando neste e-mail alguma imagem, algum vídeo, alguma gravação de áudio, algum documento, é bastante simples. O e-mail oficial do SIMP é simp@simpelotas.com.br. Até você, servidor público municipal, que deseja fazer uma denúncia sobre condições de trabalho do seu local, sobre problemas de relações interpessoais que muitas vezes ocorrem entre chefias, servidores e vice-versa, pode utilizar-se deste e-mail, que quem o acessa são somente os diretores do SIMP. E para nós, você pode se identificar, porque nós manteremos o sigilo. Para quem nós tivermos que cobrar aquela denúncia, aquela demanda, o sigilo será mantido. Para nós, o objetivo é apurar a denúncia e, constatada esta situação, obviamente, nós vamos recorrer à autoridade competente, ao titular da pasta responsável, que aquele servidor que enviou o e-mail é vinculado. Então, fique tranquilo, fique seguro, que é para isso que tem a direção para lhe representar. Então, envie o e-mail para o simp@simpelotas.com.br. Também temos
nessa sequência de mídias, o Twitter. Você que desejar seguir os passos da entidade SIMP pelo Twitter, fará através do twitter.com/simpelotas. Como o Twitter não cabe em tantos caracteres, nós utilizamos ele para colocar o título de uma matéria ou informação, um link, e este link o remeterá para o nosso site, porque lá conterá essa matéria na íntegra. Então, pelo Twitter, nós colocamos o título e o link e algumas imagens ilustrativas para chamar a atenção daquela matéria, daquele informe. Mas se ela for uma matéria um pouco mais longa, cujos caracteres não caibam, o seu tamanho não caiba ali no Twitter, é para isso que a gente coloca ali o link, e aí você será remetido ao nosso site, lá poderá ler na íntegra. Então, você que deseja também acompanhar os nossos passos, as nossas postagens no Twitter, twitter.com/simpelotas. Também disponibilizamos o nosso canal de vídeos no YouTube. Então, você acessa o site do YouTube, digita lá naquela partezinha de cima, lá, a URL que se chama, o espaço aquele lá para você digitar o endereço. Se você colocar youtube.com/simpelotas, você será direcionado para o nosso canal de vídeos no YouTube. Então, neste canal, nós temos vídeos de programas de TV do SIMP, que foram exibidos aqui pela TVC, ao longo destes mais de 11 anos que temos a nossa programação. Então, nossos programas de TV estão lá. Também você encontrará outros vídeos, como de explicações, de matérias, informações, alguns vídeos que retratam matérias que foram veiculadas de forma escrita, é isso que eu quero dizer. Mas verá mobilizações, assembleias, atividades de confraternização, enfim, todo o acervo audiovisual disponibilizado pelo SIMP encontra-se no YouTube, youtube.com/simpelotas. Vá lá, visite, assista, os vídeos que tem no nosso canal. E por fim, nós temos a nossa fanpage, a nossa página no Facebook. Então, você que desejar visitar nossa página lá no Facebook, coloque lá na pesquisa, conforme está aí na sua tela, conforme está escrito aqui embaixo, simp.pelotas, tudo em minúsculo e juntos, desta forma, simp.pelotas. Você visitando a nossa fanpage, a nossa página, lá quase que diariamente postamos matérias e informações. E é possível, nessa matéria, nessa informação, você deixar lá o seu comentário. Então pode deixar a sua crítica, a sua dúvida, a sua sugestão, o seu elogio. Compartilhe, curta as nossas postagens. Outra coisa também, por essa fanpage funciona também o nosso serviço de Messenger, que é a mensagem inbox, a mensagem fechada. Então, pelo Messenger, você pode enviar uma mensagem para nós pelo SIMP, da mesma forma que o e-mail. É possível você anexar um arquivo, áudio, vídeo, foto, texto, e da mesma forma pode fazer a denúncia, que nós ali receberemos ou identificaremos. É somente nós da direção a quem interessa a sua identificação para podermos lhe dar retorno, mas para quem nós vamos encaminhar, que são as autoridades competentes, isso é com a direção do Sindicato dos Municipários. Então é possível também que você faça tudo isso através da nossa página lá no Facebook. E aqui, ao vivo, na nossa programação até às 20 horas, você também poderá interagir conosco. Só que aí não vamos utilizar-se dessas mídias, e sim o número que vai nos acompanhar até o término do programa, para você enviar mensagens de texto, nós ressaltamos, mensagem de texto, tanto via SMS, o famoso torpedo, ou via o WhatsApp.
Por que nós frisamos mensagem de texto? Porque no WhatsApp é possível você mandar uma mensagem de áudio, fazer uma videochamada, enfim, e isso nós não vamos disponibilizar aqui ao vivo. Então, envie a sua mensagem escrita, que com certeza ela será lida. Se você enviar uma mensagem de áudio ou qualquer outro mecanismo, não vai ser possível aqui nós fazermos isso de forma ao vivo. Então, nos mande a sua mensagem escrita, com certeza leremos, responderemos, estaremos aqui esclarecendo, colocando para todos vocês tudo aquilo que for importante, tá bem? Também quero frisar que este nosso programa de TV aqui, que está sendo transmitido ao vivo neste momento, aqui pela TVC, através dos canais 2 da Blue, 14 da NET, também está sendo transmitido ao vivo pela página no Facebook da TVC. Então, se você procurar lá por TVC Pelotas, oficial, vai achar lá TVC Pelotas, e pela fanpage está sendo transmitida em tempo real essa nossa programação. Este programa do SIMP, neste momento, está lá sendo transmitido pela página do Facebook da TVC Pelotas. Bom, dado estes créditos iniciais, nosso programa, como sempre, tem esse caráter de trazer algum item de informação, de trazer temas de pauta, vídeos, para tentar reproduzir parte do que o SIMP fez ao longo da semana, porque se a gente fosse fazer vídeos de tudo que fazemos em nome dos trabalhadores, seria quase todos os dias, porque eu digo quase porque são reuniões, são visitas em locais de trabalho, são demandas dos mais diversos segmentos de servidores da prefeitura. Então, nós sempre tentamos fazer de uma forma resumida, um pouquinho daquilo que na semana chamou mais atenção ou que teve o maior impacto, inclusive, além das redes sociais, inclusive na mídia impressa da cidade de Pelotas, como jornais, por exemplo, e parte escrita de outros meios eletrônicos de divulgação que não aqueles do SIMP. O primeiro informe que eu trago com muita satisfação é a competência que essa direção do SIMP tem, e eu não estou falando isso porque eu sou o diretor, estou puxando aqui a sardinha para o nosso lado, ou jogar confete. A direção do SIMP, ela sempre foi muito ativa, muito presente na luta dos trabalhadores municipais dos mais diversos segmentos. Não é à toa que semanalmente sai na imprensa em geral matérias sobre o SIMP, e nós não pagamos para nenhum órgão de imprensa divulgar. É que chama a atenção destes órgãos porque o SIMP é um sindicato atuante. E como nós representamos servidores públicos, como tratamos diretamente diversos assuntos defendendo a comunidade pelotense, frequentemente estamos em contato com a prefeitura através do executivo, com o próprio poder legislativo, que é a Câmara, fazendo debates em nível estadual, nacional, e são coisas que interessam diretamente a comunidade, porque ela recebe serviços públicos. Então, semanalmente, quase que diariamente, o SIMP sempre é lembrado pelos órgãos. Mas por quê? Porque tem uma direção atuante, que promove, que é propositiva, que corre atrás, e não só no âmbito político. E eu não falo político partidário, é político de luta de classe, de luta trabalhadora, de representar o servidor público, e a comunidade pelotense, lutar para ela por serviços mais qualificados, mais abrangentes, e, claro, o servidor através dos seus direitos trabalhistas. Mas, além da competência, da propositura, da iniciativa, da proatividade que uma direção executiva tem que ter, nós também temos um excelente corpo jurídico de advogados.
né? São advogados que são professores em faculdades há muito tempo, que atuam há mais de 20, 25, 30, outros nem tanto tempo, mas têm tanta competência porque trabalham no mesmo escritório desses mais antigos, que eu cito o Dr. Samuel Schaper e o Dr. Eisler Cavada, né, que são os sócios do escritório Schaper e Cavada Associados, mas através dos vários outros advogados que também acompanham direto a pauta dos nossos associados e dos municipários, como o Dr. Marcos, a doutora Letícia, o Dr. Pedro, enfim, toda a sua equipe. E mais uma vez obtivemos êxito judicial contra a Prefeitura de Pelotas, ou seja, defendendo o servidor e conseguindo isto sobre a Prefeitura de Pelotas. Então, vocês devem recordar-se, municipários aqui que estão nos assistindo, que no final do ano passado a prefeita mandou um projeto de lei para a Câmara, onde ela propôs, na verdade, alguns elementos para iniciar um novo plano de carreira do magistério. Eu digo novo porque o único segmento do funcionalismo público municipal que já tem plano de carreira desde o ano de 86, através da Lei Municipal 3.198, é o magistério, é o quadro de professores. E a prefeita, no ano passado, propôs um projeto de lei que alterava já alguns artigos, já mexia em alguns artigos deste vigente plano de carreira, onde era um plano que mais tirava do que dava algo para os trabalhadores, era para mexer, para piorar a estrutura. Como a gente diz, a gente não viu a Paula, a gente não viu o Eduardo Leite fazer uma proposta de projeto de lei de plano de carreira para todo o restante que não é professor, que nunca teve carreira. Então é uma vergonha o município de Pelotas ser o terceiro maior município do estado do Rio Grande do Sul, ser lembrado nacionalmente pela sua cultura arquitetônica, histórica, do doce, enfim, e não tem uma estrutura de carreira para os seus servidores. O que eu digo estrutura de carreira? Hoje eu posso ter um motorista, posso ter um médico, posso ter uma servente, posso ter um agente de trânsito, enfim, posso ter qualquer trabalhador que não seja professor, que se eu colocar lado a lado que tenha praticamente 15 anos de serviço e um outro que recém está entrando na prefeitura, os dois ganham praticamente a mesma coisa. São nivelados por salário mínimo nacional. Não quem é de nível superior, técnico-científico, mas muitos destes que o concurso lhe exige ensino fundamental, ensino médio, só ganham um salário padrão de R$500, R$400 e tem que ganhar complemento para chegar a salário mínimo. E mesmo que ele tenha vantagens individuais conquistadas por ele, a cada 3 anos ele tem um avanço de 13,5%, isso só serve para diminuir o complemento que a prefeitura tem que tirar do seu caixa, né, se fosse assim, dessa forma ser falado, mas para chegar no valor do salário mínimo nacional. Então veja, nós temos trabalhadores com 15 anos de trabalho, o outro recém ingressando no município, ambos ocupantes do mesmo cargo e que ganham salário mínimo nacional. É verdade, isso é a maioria da realidade dos nossos servidores da Prefeitura de Pelotas. Então nós não temos carreira que diga, tipo, de tantos anos, tu vais aumentar o teu padrão salarial, se tu não quiseres esperar de 3 em 3 anos, tu podes avançar na tua carreira pela tua qualificação, que é outro detalhe aqui em Pelotas que poucas pessoas sabem. Aqui tu pode ser ocupante de quaisquer um desses cargos, sem ser professor, sem ser de nível técnico-científico. Pode ser uma servente, uma merendeira, um motorista, um oficial administrativo, um agente de trânsito, um guarda municipal, um contínuo, enfim, vários cargos. Você pode ser um técnico em enfermagem, técnico em contabilidade. Se você tiver aqui em Pelotas doutorado,
feito academicamente em instituição de ensino superior, quer dizer, você se qualificou bem mais do que o concurso lhe exigiu. Aqui não tem incentivo à titulação. Aqui na Prefeitura de Pelotas não se dá um centavo para isso. Então a Prefeitura não estimula nem para que tu te qualifiques, para que tu estude mais, porque não existe um adicional para isso, não existe um incentivo para isso. Repito, só quem tem é professor e técnico científico. Técnico científico é aquele que fez concurso e o concurso lhe exigiu graduação, ou seja, faculdade. Aí se ele fizer uma pós, um mestrado, um doutorado, ele ganha mais no salário dele. O professor também. Se ele fizer uma pós, um mestrado, um doutorado, ele ganha mais no salário dele. Agora, todo o restante da prefeitura pode ter doutorado, não ganha um centavo para isso. Então a prefeitura não estimula a tu ficares no município, porque os salários são baixíssimos. Também não estimula, porque se tu estudares e te qualificares, a prefeitura não te paga nada mais por isso. Quer dizer, o estímulo da prefeitura é para que crie um quadro transitório, para que tu fique aqui em Pelotas como um trampolim para passar num outro concurso público. E às vezes nem é concurso público de caráter estadual ou federal. Tu faz para município vizinho, Rio Grande, Capão do Leão, São Lourenço, Turuçu. É essa a realidade aqui em Pelotas. Então, não estou fazendo discurso, eu estou falando aqui verdade. Tecnicamente, legalmente, é assim que funciona aqui na Prefeitura de Pelotas. Então, quando a gente obtém decisões judiciais, principalmente aquelas quando a Prefeitura se furta de cumprir a lei e de pagar aos servidores aquilo que tem direito, que é pior ainda. Quer dizer, tem coisas que estão garantidas na lei, que devem ser pagas, devem ser efetivadas e que a prefeitura não cumpre, simplesmente não cumpre e não dá nada para o gestor, não dá nada para a prefeita. A prefeita é condenada a pagar quando perde, mas não é responsabilizada por isso aí, por não cumprir a legislação, né? Então, nós obtivemos quatro vitórias judiciais em uma fração aí de 2 semanas. Vocês se lembram, como eu falei há mais uns minutos atrás, que lá no final do ano, quando a prefeita mandou esse projeto do plano de carreira do magistério, que alterava vários pontos da carreira dos professores, a categoria fez uma grande luta, permaneceu quase que diariamente lá na Câmara de Vereadores e conseguimos, mesmo a prefeitura tendo uma base governista em maioria na Câmara, nós conseguimos convencer, demonstrar aos vereadores do próprio governo dela o quanto ela estava retirando direitos conquistados dos professores, auxiliares de educação infantil que estavam naquele projeto. Então o projeto ele foi derrubado, ele teve mais votos contrários do que a favor. Foi onde a gente também lutou pela comunidade, o SIMP e outras categorias, nós lutamos também e fizemos a mesma pressão para que não fosse aprovado aquele projeto de lei também na prefeita que criava a taxa de iluminação pública. Foi nós lá lotando a Câmara, indo diariamente na Câmara, conversando com os mesmos vereadores que conseguimos obter para toda a comunidade que ela não tivesse mais um imposto a pagar. Porque no governo Eduardo Leite se aumentou em muito o IPTU e também foi criada a taxa do lixo. E aí nós não deixamos passar essa taxa da iluminação pública. Era o SIMP que também estava lá, junto com a categoria dos municipários. Pois bem, a prefeita Paula, não contente que perdeu um projeto atrás do outro, o que a prefeita fez? No final do ano, ela simplesmente mexeu na fórmula de cálculo de professores e técnicos científicos, tirando aquilo que é denominado como efeito cascata, sem ter nenhuma decisão judicial apontando para que a prefeita fizesse isso. Ela só tem um parecer do Tribunal de Contas, e mesmo assim o parecer do Tribunal de Contas do Estado não dizia que ela tinha que fazer determinadas coisas que ela propôs lá naquele projeto que foi derrubado. Então, simplesmente, a categoria dos professores e técnicos científicos tiveram redução salarial de surpresa, no sopetão, na ordem de 40%, alguns até na ordem de 50% e 60%.
Seus salários caíram vertiginosamente, sem nenhum aviso prévio da prefeita. Simplesmente foi lá, ela ficou brava, foi lá e cortou, reduziu o salário do pessoal. Aí na época, o SIMP, já no início ali de janeiro, o SIMP ingressou com uma ação coletiva, representando todos os servidores da prefeitura, mesmo aqueles não sócios da entidade. Entramos com pedido de liminar, para que a liminar nos fosse concedida e garantisse o pagamento assim como era e sempre foi nos anos anteriores. Ingressamos em Pelotas, na Justiça do Trabalho, representando os servidores seletistas, e na Justiça Comum, representando os servidores estatutários. Pois bem, na Justiça do Trabalho, antes mesmo ali que ocorresse o desconto, que ele viesse ali já na folha, tudo, a Justiça do Trabalho foi bem rápida e nos concedeu a liminar, favorável ao SIMP, mandando a Prefeitura ter que pagar como era o pagamento antes, pegando como referência o pagamento da folha de novembro do ano passado. Só que para os estatutários, a Justiça Comum, além de demorar um pouquinho mais para julgar, ou seja, já tinham os servidores estatutários sido descontados, além de ter demorado um pouquinho mais, a liminar não nos foi concedida. Aqui em Pelotas, ela nos foi negada. Aí o SIMP recorreu desta negativa de liminar, recorreu junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, segunda instância que se chama. Lá nós obtivemos a concessão dessa liminar para os estatutários. Porém, esta liminar ainda não mandando pagar retroativamente os meses em que houve descontos, porque na sentença, no despacho, na verdade, daquela oportunidade saiu de forma escrita que a partir daquele momento a prefeitura já começaria a ter que pagar na fórmula de cálculo que era, porém o que ficou para trás, as diferenças salariais, seriam julgadas quando do mérito da ação. Então, só quando for julgar o mérito, aí sim é que isso seria discutido. Então, ganhamos para que naquela oportunidade passasse-se a pagar como era. Isso é o que nós obtivemos, é o que obtivemos no início do ano. Pois bem, a prefeitura recorreu disso, porque ela perdeu para nós nas duas situações. Ela perdeu tanto para os estatutários quanto para os seletistas. Ela recorreu. Então, o que aconteceu? Nesta semana, nós obtivemos esse novo êxito, onde saiu uma sentença trabalhista, que foi julgada aqui em Pelotas, e quando a prefeitura recorreu daquela primeira liminar que nós obtivemos aqui, neste recurso é que a prefeitura perdeu. Então, a sentença trabalhista que saiu agora, essa semana, ela foi ao nosso favor, pela segunda vez. Ou seja, ela não aceitou o recurso da prefeitura. A prefeitura queria cassar a nossa liminar. Então, a prefeitura não levou. Claro que a prefeitura pode recorrer de novo, mas ela já perdeu por duas vezes. Já para os servidores estatutários, o que aconteceu para os servidores estatutários? Tá? Para os estatutários, a prefeitura, quando ela ganhou aqui em Pelotas, nós recorremos para Porto Alegre. E lá em Porto Alegre, nós obtivemos êxito, na época, fevereiro, ali já para março. Só que aí a prefeitura entrou com um pedido de agravo de instrumento. Ela entrou com um agravo em relação à liminar que havia nos sido concedida. Tudo lá em Porto Alegre. Então, esse agravo de instrumento é que foi julgado nesta semana e nós obtivemos êxito novamente, ou seja, a prefeitura não levou neste agravo de instrumento. Então, o mérito, que é o pagamento daquilo que ficou para trás para os estatutários,
ainda será objeto de julgamento aqui em Pelotas, o que não é o caso ainda. Mas, por 2 vezes, derrotamos a prefeitura, né? Nessa questão, ficam mantidos, então, os salários dos técnicos científicos, dos professores, como sempre foi pago, mesmo que a prefeitura agora vá recorrer. E a outra vitória judicial que nós tivemos foi para os agentes comunitários de saúde e para os agentes comunitários de endemias, né, que a prefeitura paga, quer dizer, o adicional de insalubridade, o percentual do adicional de insalubridade, a prefeitura paga para esses trabalhadores sobre o valor do salário mínimo. Só que o agente comunitário de saúde e o agente de combate a endemias, ele não ganha salário mínimo, ele ganha um piso salarial nacional. E é sobre esse piso salarial nacional que ele deve e deveria ganhar há muito tempo esse adicional de insalubridade. Então, as ações dos agentes comunitários de saúde e de endemias, eles tramitam na 4ª Vara do Trabalho de Pelotas. Então, a juíza, né, a doutora Ana Ilka Harter Salfeld, determinou que o município de Pelotas, né, tenha que pagar as diferenças salariais pela aplicação do salário base como base de cálculo do adicional de insalubridade, não o mínimo, e sim o piso salarial, em parcelas vencidas desde 4 de outubro de 2016. Até quando for efetivada a implementação na folha de pagamento, com reflexos em férias, com um terço de férias, com reflexo no 13º salário, com reflexo no FGTS. Então, quando é que vai se efetivar esse pagamento? Quando o processo for transitado em julgado. Então, quando ele for transitado em julgado, quando ele acabar, a prefeitura vai ter que pagar tudo desde outubro de 2016 para cá. Pode virar precatório? Dependendo do valor que der para cada um, pode, mas para outros pode ser que não. Vai depender de cada um, mas é uma grande vitória e é um valor aí, um crédito que com certeza agentes comunitários de saúde e endemias terão direito. Então essas pautas como insalubridade, sobre o piso, ela vem de uma construção das assembleias do SIMP com esses trabalhadores. E essa vitória é um importante resultado de um trabalho que vem sendo realizado há muitos anos entre o SIMP e as comissões de agente eleitas. Isso é que mostra a importância da organização dos trabalhadores junto ao SIMP. Então, parabéns para todos nós aí do SIMP, municipários, esses segmentos em específico, né? O SIMP, através da sua competente assessoria jurídica, ganha mais uma vez da prefeitura essas batalhas judiciais, né? Na prática, não era necessário termos que ingressar judicialmente, isso está na lei, a prefeitura descumpre a lei, faz todo esse problema, todo esse arraste, né, judicial, para depois lá na frente ter que pagar. E muitas vezes quem paga não é o prefeito que criou o problema, né? Muitas vezes o problema foi criado na gestão de um prefeito e quando sai lá o transitado em julgado do processo, quem vai pagar é aquele prefeito ou a prefeita que estiver naquele momento, né? Então aqui tem coisas que se arrastam desde o governo Eduardo Leite e provavelmente a Paula nem dê tempo de pagar ou terá ela que pagar o que seu antecessor, seu amigo, colega produziu e deixou. Então não adianta reclamar, eles não estão cumprindo o que está na lei, né? É um absurdo isso aí, fazem caixa em cima do direito do trabalhador. Bom, tem uma mensagem aqui ao vivo do meu querido Cláudio, né, que está sempre assistindo o nosso programa de TV. O Cláudio nos manda a seguinte mensagem: Oi, boa noite, Thiago. Podes me dizer se tem alguma novidade sobre os precatórios que faltam do 13º salário da época, pois estou na espera e anteriormente saiu somente para 65 pessoas. E as demais, como fica? Ok, aguardo. Senhor José Cláudio, né? O rei do bailinho, seu José Cláudio. Seu Cláudio, na verdade, não há novidades. Por quê? O processo está ganho, o senhor sabe disso, ele já está transitado em julgado, não tem como a prefeitura recorrer, isso é processo que o SIMP já ganhou.
Só que quem determina qual o momento de pagar, quem determina qual lista de precatórios preferenciais, que são para aquelas pessoas que têm mais de 60 anos de idade ou algum tipo de doença terminal ou grave dentro do rol de doenças estabelecidos pelo governo federal, quem estabelece tudo isso, seu Zé Cláudio, é a Justiça do Trabalho. É a Justiça. Então, é ela quem designa. Bom, vamos liberar mais um lote, um exemplo, de 80 trabalhadores, os nomes são estes, e nós vamos liberar só os preferenciais, que são esses que se enquadram nessas situações. Até eles eliminarem os preferenciais, tem depois aqueles que não se enquadram na idade ou no rol de doenças, que aí são todos os que restam, que é o que se chama liquidar o processo, pagar todo o restante. Então, seu Cláudio, não há nenhuma novidade para pagar aqueles que faltam para receber da ação do 13º salário atrasado, lá pagos do governo Anselmo Júnior, na década de 90. Já saiu duas listagens, já havia saído duas listagens iniciais de pagamentos preferenciais para este processo, tá? O senhor não estava nessas duas listas, com certeza o senhor vai estar nas outras, mas não é o SIMP que determina o momento que vai pagar, nem os nomes daquelas pessoas. Isso, quem designa, quem define é a Justiça do Trabalho. E tão logo a Justiça nos libere listagem e o dinheiro, obviamente, o SIMP faz o que faz sempre, chama imediatamente todas aquelas pessoas daquela listagem para receber os valores devidos. Tá bem, seu Cláudio? Então, quando tiver uma novidade, a gente vai estar informando não só aqui no programa de TV, mas também em todas aquelas mídias eletrônicas, Facebook, site, para quem ligar para a nossa sede, enfim, né, as pessoas serão imediatamente informadas disso, tá bem? Bom, dito e feito isso, eu vou pedir para o Wagner ir preparando. Ontem tivemos mais um belo exemplo de democracia em Pelotas, e essa sim, né? Vocês se lembram que aquela paralisação nacional, né, que ocorreu dia 15 de maio, aqui em Pelotas colocou nas ruas mais de 10 mil pessoas. Há muitos anos não se via tamanha mobilização, que foi de trabalhadores, de alunos, pessoas que podem não se enquadrar em um ou outro, todos lutando contra a reforma da Previdência, contra os cortes na educação. Mais de 10 mil pessoas no dia 15. E que o presidente, com aquela educação dele que é peculiar, né, com aquele troglodismo todo que é peculiar dele, chamou que as pessoas foram todas coagidas, que são idiotas úteis, e utilizou vários argumentos, né? Todos que foram por livre e espontânea vontade. Tem adultos, tem adolescentes, todo mundo no mundo de hoje totalmente bem informado, com internet, com tudo. Não tem essa de coação. E outra, muitos munícipes às vezes reclamam: por que não fazem paralisação alguma coisa no domingo, quando não tem escola, quando não tem posto de saúde, quando não tem comércio? Não, justamente estas pessoas paralisam durante a semana, porque quem é trabalhador, ele não tem folga como as pessoas falam, ele tem desconto do salário dele por aquele dia não trabalhado, só que ele está na rua lutando por você que está nos assistindo. Ele está lutando por você, é ele quem está botando a cara a tapa, é ele que está lutando, se somando com todo o país, para mobilizar o Congresso Nacional, enfim, para não deixar passar aquilo que só vem a prejudicar o trabalhador. Eu digo, eu respeito toda e qualquer opinião e crítica, mas as pessoas que foram na mobilização
do dia 26, que era para apoiar o governo Bolsonaro, apoiar a reforma da Previdência, apoiar o pacote anticrime do Sérgio Moro, com todo respeito, todo respeito. Não vou criticar as pessoas que optaram por isso, né? Mas deu para ver que a mobilização era bem parecida, né? Pouquíssimas pessoas lá no altar da pátria e tiveram que botar, tipo, caminhões e carros numa carreata porque ia ficar feio se fossem sair a pé. E todas aquelas pessoas que votaram no presidente, hoje não se acha quase mais ninguém dizendo eu votei no presidente. Ou aquelas mesmas pessoas que mobilizaram para defendê-lo, hoje se mobilizarem também saírem às ruas para defendê-lo. Que a questão não é partidária. O que esse presidente está fazendo com o país... E não adianta botar culpa no Lula, na Dilma, por quê? Porque todos esses tiveram também protestos, todos esses tiveram panelaço, as pessoas ligando luz quando aparecia na TV, enfim, essas pessoas não administram mais o país. Quem administra é ele quem tem que responder pelo país. Tem que parar com essa história que já foi. Aqueles outros também foram pontuados, estão pagando o preço dos seus erros, e agora é a vez desse presidente. Agora, o que eu critico? Eu critico só a questão da reforma da Previdência. Me dizerem que a reforma da Previdência é a única saída para o país poder evoluir, para o PIB, Produto Interno Bruto, crescer, para poder gerar emprego e renda, é uma falácia. É uma falácia. Essa reforma da Previdência, pessoal, ela só atinge o trabalhador pobre. É inadmissível que as pessoas não enxergam aonde é que está o lado bom de um trabalhador que já ganha salário mínimo, na sua grande maioria, vai ter que trabalhar até morrer. Vai ter que trabalhar 40 anos para poder se aposentar com salário integral. Se ele não trabalhar por 40 anos de contribuição, se ele não tiver 40 anos de contribuição, ele vai se aposentar com menos. Aonde que a reforma da Previdência é boa? Onde ela propõe que se você ganha um salário mínimo e você já é aposentado e caso a sua esposa, o seu esposo faleça, você não poderá ficar com a pensão e com o salário seu de aposentadoria. Você terá que optar por um ou por outro. Então imagina um casal que cada um ganha um salário mínimo e aí um deles morre. Você não poderá ficar com a pensão e com o salário de aposentadoria. Você terá que optar por um só. Isso tu faz quando o teu salário é alto, que nem os deles lá, congressistas. Aí tu podes optar por um e por outro. Onde um parlamentar lá do Congresso Nacional, um deputado federal, ganha 30 mil reais, mais 100 mil de verba de gabinete. E tem segurança, e que tem plano de saúde, e que tem apartamento funcional, e que tem passagens aéreas. A reforma da Previdência tinha que ser, para eles, muito mais pesada do que para o trabalhador comum, assalariado. Aonde já se viu a reforma da Previdência colocar como benefício de prestação continuada, que é para o idoso que não tem trabalho formal, ou aquela pessoa que é deficiente, que é extrema pobreza, que hoje tem direito de ganhar um salário mínimo, o Bolsonaro colocar que a pessoa não vai mais ganhar um salário mínimo, propõe que a pessoa viva com 400 reais. 400. É isso que está escrito na reforma. Não é mentira. Que a pessoa só vai ter direito a um salário mínimo depois que passados 70 anos de idade. Aonde que isso aí é benéfico? E fora tantos outros pontos polêmicos, né? Engraçado que a reforma da Previdência para militar é totalmente distinta para os demais trabalhadores. Para os militares das Forças Armadas, não tem a metade das coisas que retira do trabalhador em geral. Por quê? Por que não? É coincidência porque o presidente é um militar, capitão do exército? Ah, convenhamos. Pô, quer tirar os investimentos na educação, e não é só de instituições de ensino superior públicas, faculdades, é de escolas, é da creche, é de tudo. Está sucateando o serviço público. A questão é bem simples, é acabar com o público, entrega para o privado, para empresas, para bancos.
Uma das propostas mais nocivas. Na reforma da Previdência, o trabalhador vai ter que se autofinanciar. Tu vai ter que capitalizar lá numa conta específica todo mês aquilo que é descontado da tua Previdência. Não vai ter mais a participação da contribuição do governo. Não vai ter mais a participação do gestor. É o trabalhador sozinho que vai pagar a sua Previdência. Todo mês tirar X valor ali. 11%, 14% do seu salário mês. Só que esse valor que vai ter que ser investido num banco, esse valor ele não fica lá parado. O capital, empresas que investem em ações, enfim, elas trabalham com esses recursos. E se um banco desses quebra, ou uma empresa dessas que se utiliza desses seus recursos lá capitalizados, dá um problema econômico financeiro, você não tem garantia nenhuma de que quando vá se aposentar, aquilo que você contribuiu lá vai estar lhe esperando lá na reta final. Este mesmo modelo de reforma da Previdência que está sendo colocado é o que existe no Chile e não deu certo, e que existe em vários outros países. Então eu digo, não tem nada de bom nessa reforma da Previdência. Isso é uma enganação para o povo brasileiro. E a maior enganação que grandes empresas, grandes bancos devem em impostos para o governo federal. Só negam na parte de seguridade social, porque Previdência não é uma coisa isolada. Previdência faz parte da seguridade social, que entra Previdência, que entra sistema de saúde, benefícios. É tudo isso. Então, ontem, com toda aquela chuva, o pessoal a pé, sem carros, deu um mais belo exemplo. Milhares de pessoas foram às ruas ontem, com toda aquela chuva, para protestar novamente. Wagner, coloca o vídeo para nós aí. Ele é de 2 minutos e meio, o outro vídeo é de 30, dá tranquilo aí nessa reta final de programa do SIMP. Então, pessoal, aí era quando o pessoal lá da UFPEL vinha lá do Porto, né, das instituições, dos departamentos, né, e prédios da UFPEL que tem lá na zona do Porto. Então, o pessoal vinha lá da arquitetura, do Instituto de Ciências Humanas e Sociais, né? Então, o pessoal veio em direção ao mercado. A concentração no Largo do Mercado Público foi às 15 horas, né? E ali o pessoal ficou no mercado até umas 16h45 antes de iniciar a marcha, né? Então, os movimentos sociais, sindicais, estudantis fizeram uso da palavra, né, no microfone. Foi bem alertado a questão da nossa prefeita, né, porque a prefeita Paula disse que ela é contra as medidas do Bolsonaro de cortar os investimentos na educação. Ela disse que é contra, ela gravou o videozinho, ela disse que se tiver que ir a Brasília defender isso. Defender o quê? De ela ser contrária aos cortes na educação, ela vai, porque ela é professora da Universidade Federal de Pelotas. Pois bem, só que a prefeita mandou cortar o ponto, cortar o salário dos trabalhadores em educação do município de Pelotas que foram fazer a luta a qual ela apoia, né? Então vejo aí que com toda a chuva o pessoal aí fez de forma alegre, pacífica, né? Não tem depredação de patrimônio público, não teve nenhum tipo de enfrentamento, tudo na ampla democracia, né? Uma grande união de estudantes da UFPEL, da Católica, do IFSUL, do KVG, né? E a população em geral, com toda aquela chuva, nós colocamos aí nas ruas aí, não sei quantas vezes mais do que a que foi em apoio ao governo Bolsonaro no domingo, que era mais carro do que pessoas, né? Então foi dado um belo exemplo ontem de democracia novamente na nossa cidade. Essas milhares de pessoas percorreram a saída do mercado público, contornaram a Praça Coronel Pedro Osório, seguiram pela Rua Marechal Floriano, dobraram na Osório. Quando subiram a Osório, dobraram na Voluntários,
depois na Voluntários, na Anchieta, e depois da Anchieta, já bem escuro já estava, na Anchieta culminou com o seu término no Largo do Mercado Público por volta das 18 horas. Essa demonstração de ontem, do dia 30, e a do dia 15, que foi de 10 mil pessoas, vocês vão ver o quão grande será na grande greve geral nacional no dia 14 de junho. É uma paralisação nacional de todos os serviços, públicos ou privados. Dia 14 de junho, o Brasil vai parar e vai mostrar para esse governo parar de tirar das pessoas que menos têm, que mais precisam dos serviços públicos, e ele deixar lá de babar no Trump, lá nos Estados Unidos, e de só fazer benesses e melhorias para quem é do capital, para quem é do privado, para quem é do Congresso Nacional, que é essa preocupação que esse governo está tendo e está mostrando bem a sua cara, né? Nunca o nosso país foi tão mal visto e esculachado fora no âmbito internacional. Para terminar o nosso programa, um videozinho bem curtinho de 30 segundos, o Simp vai colocar uma feira que já é sucesso lá no Simp, anualmente, já há mais de 5, 6 anos ocorre, que é a amostra de artigos em couro no Simp, né? Então a empresa Couro.com, marca Colchelle, uma fábrica que produz artigos em couro como carteiras, bolsas, mochilas, jaquetas em couro, faz materiais de excelente qualidade, e para quem é sócio do Simp, essa feira ocorre no mínimo de 2 a 3 dias anualmente lá, e aí o sócio pode comprar qualquer artigo em couro em 10 vezes sem juros. Tudo com desconto em folha, não precisando usar o seu cartão de crédito, o seu cheque, o seu crédito em si. Tudo com desconto em folha. Então essa parceria, ela ocorre em todos os anos, né, com essa mesma fábrica, com essas formas de facilitação para o nosso sócio adquirir. Então, nosso grande abraço para a Williana, né, que junto com seu esposo é proprietária da empresa e que sempre gentilmente propicia nessa parceria com o Simp, e o Simp, por sua vez, estende ao seu quadro de associados. Bom, pessoal, chegamos aqui ao término de mais um programa de TV do Simp, desta noite de 31 de maio de 2019, último dia do mês de maio. E lembrando você, municipário e municipária, nesta segunda-feira agora, dia 3 de junho, a Assembleia Geral da categoria, lá no auditório externo do Pelotense. Primeira chamada 9h30, segunda chamada 10 horas. Pauta: leitura do documento que a Prefeitura remeteu ao Simp hoje à tarde, que trata da nossa pauta database. Tá bem? Então todo mundo, segunda-feira, 10 horas, inicia a Assembleia lá no auditório do Pelotense. De minha parte, desejo a todos um bom final de semana e até o próximo programa. Tchau, tchau!